Vamos começar com COP30. Jovem Pan, na COP30. Pessoal, o governo da Alemanha deve fazer uma retratação pelo comentário feito pelo chanceler do país, Friedrich Merz, sobre a cidade de Belém. Vamos entender essa história aqui com o nosso Bruno Pinheiro. Primeiro, para saber qual foi a declaração, se você não acompanhou ainda nos nossos telejornais ou nas nossas redes sociais, e como foram os desdobramentos, a repercussão, que foi extremamente negativa, obviamente. Conta pra gente, Bruno, como é que o negócio bateu aí? Bem-vindo. Do jeito que veio, voltou, viu, Evandro? Ótima tarde a você, excelente semana quem nos acompanha. Hoje Lula respondeu então essa fala do chanceler da Alemanha, mas antes vamos relembrar o que de fato aconteceu. Já a gente vai rever esse vídeo, inclusive uma declaração no Congresso, já quando ele retornou na Alemanha, e ele fez esse discurso dizendo que há dias anteriores ele fez um questionamento aos jornalistas que estavam aqui, se algum deles queriam ficar aqui, e ninguém levantou a mão, ninguém queria ficar aqui, e ainda bem que eles tinham retornado, porque lá tem tudo muito lindo. Essa repercussão foi rapidamente, mas tinha uma avaliação interna. Se o Itamaraty, representantes do governo federal dentro do Palácio do Planalto iriam responder ou não. Até então, não tinha nenhuma resposta. Um silêncio absoluto, na verdade, evitando uma rusga na diplomacia. Mas hoje, por volta das 11 horas da manhã, Lula esteve aqui na região com o governador Helder, inaugurando uma rodovia, e durante essa inauguração os ministros fizeram seus discursos. Na hora do Lula, ele se sentiu muito à vontade ao lado dos amigos, dos seus ministros, e sem o roteiro do discurso, Lula acabou falando do assunto, que infelizmente o chanceler não conheceu a cultura local, não foi tomar ali uns negocinhos, como a gente chama, não foi conhecer o lugar aqui em Belém, e aí infelizmente ele foi com essa imagem, inclusive exigindo uma retratação. Muito melhor do que eu falar, a gente vai ver o que Lula disse hoje um pouco mais cedo, valorizando e justificando por qual motivo este evento está sendo realizado aqui no estado do Pará. Vamos ver. O Pará saiu do anonimato nesse país. Qualquer parte do mundo sabe hoje que visita o estado do Pará, que visita uma cidade de Belém, que é pobre, mas tem um povo generoso como pouca parte do mundo. O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará, porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Ainda durante esse discurso, ele relembrou as justificativas para realizar esse evento aqui, a conferência até o dia 21, mas agora sim, vamos ver o que o chanceler disse, horas antes de Lula responder aqui durante este evento, hoje um pouco mais cedo. Minhas senhoras e meus senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. E eu perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: quem de vocês gostaria de ficar aqui? Ninguém levantou a mão. Todos ficamos felizes por termos retornado para a Alemanha, especialmente daquele lugar onde estávamos na noite de sexta para sábado. Nós vivemos em um dos países mais livres do mundo. Evandro Cini, o chanceler, então, voltou embora sem tomar um açaí, sem tomar um jambu, mas eu espero levar para nossa equipe, tanto em São Paulo quanto na capital federal, um pouquinho da cachaça de jambu e um pouquinho do açaí, e aí tá tudo certo.
Evandro. Exatamente, Bruno Pinheiro. Obrigado pelas informações. E, de certa forma, também ninguém convidou, né, o chanceler alemão para ele ficar. Então, ele não precisa se preocupar com essa permanência ou de gostar ou não, até porque esse convite não aconteceu. Fábio Piperno, Alan Gani, temos também os nossos comentaristas à distância. Como é que vocês avaliam essa manifestação do chanceler? Foi mal educada? Foi algo comum? E também a repercussão aqui das autoridades. A gente viu até uma fala bastante moderada do presidente da República, exatamente porque o Brasil está em negociação também com a Alemanha para aquele fundo que foi idealizado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para compor um dinheiro que sirva de investimento ambiental em todo o mundo. A Alemanha participaria desse TFFF. E por isso o Brasil falou, bom, vamos focar na negociação e deixar a resposta de lado. Mas a indireta ocorreu. Fala, Gani. Olha só, Evandro, eu vejo que a gente vive numa era que todo mundo se dói muito com qualquer crítica, né? Qualquer crítica já é transformada em preconceito, é a era da ditadura do politicamente correto. Na verdade, o chanceler alemão foi absolutamente sincero. Ele não está falando do povo de Belém, ele está falando da estrutura, das cidades brasileiras. Eu, por exemplo, tenho sérias críticas a São Paulo. Eu acho, para falar a verdade, né, morar na cidade de São Paulo é muito complicado, principalmente quando você compara com qualquer cidade do primeiro mundo, né? Uma cidade onde você pode perder a vida por conta de um celular, isso não é vida, né? E várias capitais brasileiras são assim. Isso que eu sou uma pessoa de classe média, imagine para uma pessoa mais pobre. Então eu vejo que ele foi absolutamente sincero. Cabe a gente melhorar perante as críticas do chanceler alemão. Mas você acha que quando a gente fala de uma resposta institucional ou até de uma manifestação institucional, você acha que é educado você visitar um país e depois você sair falando mal dele? Olha, talvez não foi tão adequado, saiu um pouco fora do protocolo. E aí eu estou querendo separar aqui a questão relacionada a uma avaliação como uma fala preconceituosa, etc. Eu estou falando aqui sobre falta de educação, desrespeito, se você entende que houve ou não. As outras caracterizações você já entende que não, que já há uma dor que não precisaria ser sentida por parte da população brasileira, ok. Agora, em relação à falta de educação quando você pisa num país e fala mal dele depois, você entende que uma pessoa que ocupa esse cargo deva respeitar esse rito ou está tudo bem também? Não, eu estou perguntando na boa. Não, aí eu acho que, Evandro, de fato, né, existe uma linguagem da diplomacia, existe umas questões aí protocolares. Agora, também não foi algo muito grave. Assim, no mundo ideal, ele poderia ser mais comedido, né, nas críticas, enfim. Mas não acho que é motivo aí para toda essa dor por parte do governo. Fala, Piperno. Ele foi grosseiro e muito mal educado, né? Eu tenho, por exemplo, como imagem da Alemanha, o que a Alemanha fez, por exemplo, na Copa de 14. A Alemanha se concentrou no litoral da Bahia e construiu uma pousada lá, construiu uma base lá e doou, inclusive, isso depois. A Alemanha, ela se integrou muito rapidamente àquela comunidade da Bahia e, veja, não ficou em cidade grande. A Alemanha ficou separada do continente, inclusive, treinando, muito focada, concentrada, e se divertiu muito, ganhou a Copa, né? E se integrou às comunidades locais, né? Em uma região bastante precária. E, repito, a Alemanha foi lá e construiu as instalações onde ela passou aí aquele mês. Eu vejo, por exemplo, autoridades visitarem o Brasil a todo momento. Não me lembro de ninguém ter dito algo parecido. Aliás, o presidente Macron, por exemplo, é possível que ele conheça mais capitais do Brasil do que talvez qualquer um de nós, porque ele está aqui toda hora, a cada momento em uma cidade diferente. Também não me lembro de autoridades brasileiras terem viajado e terem feito esse tipo de crítica aos seus anfitriões, e na verdade ele fez isso. Ele foi descortês e me parece que inclusive já até emitiu uma nota, se arrependeu, acabou se retratando da bobagem que disse, né? Vai se retratar. Por outro lado, a estrutura da COP foi bastante criticada durante a sua organização e a dificuldade de instalação, de hospedagem, tudo isso já estava entrando numa conta de possíveis críticas, tanto de quem viajasse aqui mesmo no Brasil, quanto das nações que participaram ou participam da COP30. Inclusive, eu vejo muito dessa opinião manifestada em parte do que enviam os nossos telespectadores e ouvintes. A Marlene, por exemplo, mandou: Evandro, ele se referiu às instalações e não ao Pará.
Zé Maria Trindade, como é que você avalia essa crítica? E dá para separar, de fato, uma crítica feita à instalação e à organização de uma crítica feita a Belém do Pará, à cidade, à receptividade? Porque na resposta dos políticos brasileiros, principalmente governador, prefeito ali naquela região, houve uma resposta dizendo: o nosso povo é acolhedor, o nosso povo é feliz, a gente dá o que tem enquanto vocês dão o que vocês têm, né? Essa falta de educação, o desrespeito, ou a Amazônia é quente também por conta de parte da culpa de vocês, que ao longo dos anos não cuidaram do meio ambiente, agora colocam a responsabilidade aqui nessa região. Enfim, foram várias das respostas que o chanceler alemão recebeu. Mas você entende que é possível separar uma crítica à estrutura de uma crítica à região? Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você. Muito boa tarde a todos. Olha, foi uma crítica mal educada, não se faz isso, criticar o anfitrião. Ele pode ter a preferência dele, como eu tenho a minha, mas eu não chego na casa de ninguém dizendo: olha, a sua casa é um horror. Se ele tem algo a contribuir, seria diferente uma contribuição para melhorar. Primeiro, Berlim é legal, bonita, mas fria demais para mim. Mas eu respeito quem opta por morar em Berlim, e muito menos se eu fosse convidado oficial por algum evento em Berlim e saísse de lá dando declarações públicas. Pior ainda, quando se trata de alguém imbuído em uma função pública que fala em nome do Estado, fala em nome do país. Não há como diferenciar. E as autoridades brasileiras defenderam o Brasil por obrigação. É preciso defender a cidade, o Estado e o país. Acho que ele tomou a cachaça de jambu. Isso, lá a gente sabe que essa cachaça tem um efeito colateral, que se chama língua solta. Então ele deve ter sido acometido desse efeito colateral. O Caetano fez uma música sobre isso, o antropólogo Jean-Claude detestou as luzes da Guanabara, para ele parecia uma boca banguela, e ele dizendo que ama a Baía de Guanabara. Então, assim, as opiniões de fora nos constrangem. Isso é normal. Agora, quando vem de uma autoridade pública, a coisa fica muito pior, né? Tenho medo se o Bruno mandar essa cachaça de jambu, então, no nosso 3 em 1, porque a gente já é tudo língua solta. Imagina um efeito colateral sério. Imagina se tomar um tequinho. Fala, Bruno Moza, como é que você avalia essa manifestação do chanceler? Bom, vamos lá. Eu super entendo e corroboro a parte de não ser, digamos, talvez o mais educado possível. Mas eu acho que nós vivemos tempos onde, e melhorou, o politicamente correto tomou tanta proporção que às vezes é melhor nós aceitarmos uma mentira do que ouvirmos a verdade. Eu sou da turma que eu prefiro, seja dos meus clientes, seja de sócios, seja dos meus familiares, ouvir uma verdade para tentar melhorar. Eu acho que a crítica construtiva, ela nos faz crescer. Então eu prefiro ouvir verdades, engolir a seco para tentar melhorar. Mas nos tempos atuais de politicamente correto, não. Vamos fingir que foi tudo maravilhoso. Mesmo a ONU tendo que enviar uma carta ao governo brasileiro dizendo que a recepção e a infraestrutura foram caóticas. Falta de ar-condicionado, chuva com goteiras dentro das iluminações, calor absurdo, instalações hoteleiras péssima de qualidade, infraestrutura de logística lá embaixo. Por isso, justamente, na minha opinião, desde o começo a gente vem falando, foi uma COP que ela foi um fracasso como um todo. Estados Unidos eles não vieram, a China mandou o segundo escalão. Eu repito, para eu melhorar as minhas empresas, o meu relacionamento pessoal, eu prefiro críticas construtivas. Eu não sou do politicamente correto. Minta para mim que eu me sinto bem. Eu entendo que pode não ser a forma mais educada, mas eu acho que ter que se retratar, ora, quantos anos nós temos por achar que uma retratação simplesmente mudou a imagem que ele e aqueles jornalistas tiveram de Belém? O primeiro que ele comentou é justamente a percepção que ele teve. Eles tiveram. Foram mais de uma pessoa, incluindo a ONU, com aquela carta bem dura e bem pragmática dos problemas reais que a gente vem enaltecendo aqui há tanto tempo. Mas muitos ainda preferem viver no mundo do sonho, romantizar a cidade, seja Belém ou qualquer outra. Podemos falar da infraestrutura no Brasil como um todo. Romantizar, achar que não, que só porque foi no nosso país está tudo lindo, maravilhoso. Como o Lula falou, vamos enaltecer a cultura enquanto as pessoas passam calor de 45 graus em uma cúpula que, apesar dos 50 mil pessoas,
Em questão de líderes de países mais importantes, ela foi completamente esvaziada. Portanto, de novo, as críticas, elas me surpreendem que alguns estejam surpresos. Isso foi colocado ao longo de meses por várias reportagens que teria problemas de infraestrutura e como foram realmente concretizados. O Everson Maciel, que também participa conosco aqui no 3 em 1, mandou uma opinião parecida. Ele diz: o chanceler alemão não falou nada de errado. Agora, se o brasileiro exalta a miséria, exalta a pobreza, a falta de infraestrutura, a desorganização, a corrupção, essa não é a cultura alemã. Aliás, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, assim, logo de início, aqui no 3 em 1. É muito bom a gente debater o contraditório, trazer opiniões diferentes aqui para a gente fazer um debate bem rico, né? Trazer bastante repertório. Essa é a nossa intenção.